Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer uma volta no tempo, porque eu vistei os livros de atividades de vocês de produção de texto, volume 1, e eu vi que alguns, ou melhor dizendo, a maioria não respondeu todas as atividades. Então, o que acontece? Para não ficar em branco, eu peço a colaboração de vocês para que vocês preencham, tá? Acompanhando essa aula aqui, todas as partes que vocês não tinham respondido. Vai ter uma parte ali que eu até corrigi de alguns, só que ia ficar muito confuso só na minha correção e para eu colocar também qual era a resposta, eu achei mais fácil então fazer aqui para que vocês acompanhem. Então, na aula de hoje, a gente vai voltar, antes da gente começar o conteúdo novo do livro de atividades volume 2, nós vamos finalizar as correções desse livro de atividades volume 1, tá bom? Então, vocês abram lá na página 16, que traz a unidade sobre o discurso vitrine das capas de revista. A primeira coisa que trazia ali, só recapitulando, porque na nossa na nossa segunda aula gravada, eu trabalhei com essas questões da capa de revista. E eu acho que ficou muito extensa a aula naquele dia para vocês fazerem todas as atividades, talvez tenha sido isso. Ou tenha surgido alguma dúvida e vocês não me perguntaram e por isso que ficou em branco, tá? Aqui, no caso, era pessoal, nessa primeira parte aqui. Nós tínhamos ali a capa da revista Planeta e a capa da revista UFO. E aí pedia para vocês assinalarem 5 motivos para justificar a escolha de vocês, tá? Então, por exemplo, se vocês fossem já leitores dessa revista, ou porque gostaram do nome, ou porque gostaram das cores, se tiveram interesse pelo tema da matéria, tá? Era só assinalar. Teve a apostila que nem isso, aliás, livro de atividades que nem isso foi feito. Então, façam aí, assinalem aí por que vocês escolheram ou a revista Planeta ou a revista UFO, tá? Por que, gente, que era importante selecionar do lado ali os motivos para vocês terem escolhido ou a revista Planeta ou a revista UFO. Porque aqui na página 17 pedia para vocês criarem um ensaio sobre a capa que vocês escolheram. E para isso, vocês tinham que expor os motivos para essa escolha. Portanto, vocês tinham que deixar explícito como que as linguagens verbal, ou seja, o texto escrito, e não verbal, as imagens, se relacionam para produzir os sentidos dessa capa. Por isso, ó, aproveite as anotações feitas e também os motivos assinalados na atividade 1. Tinha ali do lado a explicação, ó. Ensaio é um texto literário breve situado entre o poético e o didático, no qual são expostas ideias, críticas e reflexões sobre determinado tema, tá? Então, assim, vocês tinham que observar tudo que tinha na capa da revista para produzir esse ensaio. Fiz um modelinho de texto da minha escolha de capa de revista. Então, quem não fez pode ter uma ideia de como fazer, tá bom? No caso, eu escolhi a revista Planeta. Então, eu coloquei assim, ó. A capa da revista Planeta despertou minha curiosidade porque sempre me preocupei com tudo que envolve nossa casa, ou seja, nosso planeta. Confesso que não sou leitora de nenhuma das duas revistas, mas após ter contato com as duas capas, fiquei com vontade de acompanhar mais as publicações de ambas. Porém, justamente pelo impacto da imagem selecionada pela Planeta, ela é quem devo ser uma leitora mais fiel, pois pretendo acompanhar passo a passo dos caminhos que nós humanos estamos dando ao nosso lar. Então, observem que é um texto curto, mas o que eu fiz? Ó, aqui não falava lá para assinalar 5 motivos para justificar. Então, ó, ser um leitor ou leitora frequente dessa publicação, por mais que eu não tenha assinalado, eu coloquei que eu não era. Então, de certa forma, eu usei essa informação no meu texto. Apreciar as cores da capa, eu não coloquei dessa forma, mas eu coloquei o quê? Que é uma capa impactante, né? Uma imagem impactante. Ter interesse pelo tema da matéria principal, coloquei isso, que sempre me interessei. Admirar a programação visual da capa, de certa forma, tem relação com a outra lá de apreciar as cores da capa.
Ter interesse pelo ponto de vista da revista relacionada à matéria em destaque? Sim, porque eu digo que eu quero continuar acompanhando e até mesmo me tornar, né, uma leitora dessa revista. Motivar-se pelo slogan da revista, eu não coloquei essa parte. E apreciar o discurso interpelativo da capa, isto é, de perguntas diretas ao leitor. Então, de certa forma, eu coloquei com outras palavras esses motivos aqui selecionados, tá? E ali dizia, na outra página, sobre o ensaio, que é um texto que é entre o poético e didático, no qual são expostas ideias, críticas e reflexões. E foi isso que eu coloquei. Eu coloquei a minha opinião, o porquê de ter despertado a minha curiosidade, que é um assunto que, né, é do meu interesse. Coloquei de uma forma poética no sentido que tudo que envolve nossa casa, porque muitas pessoas esquecem que o planeta é nossa casa, e foi isso que eu coloquei aqui. Depois, eu coloquei também lá para o final, de certa forma, essa ideia poética, né? Os caminhos que que nós humanos, né, na realidade, estamos dando para o nosso lar. Porque, de certa forma, com esse título Planeta, quer dizer que sempre essa revista vai trabalhar com situações, com ações, com tudo que envolve o nosso planeta, que é um assunto do meu interesse. Então, por isso que eu posso me tornar uma leitora dessa publicação, dessa revista, porque sempre vai ser assunto do meu interesse. Aqui na página 18, tinha então o texto 1, novamente a capa da revista Planeta, dando um destaque ali, o primeiro ser vivo é a Terra e você faz parte dela. Aí pedia para vocês analisarem o texto e preencher o quadro a seguir. Então, qual que é o nome da revista, gente? Planeta. Qual que é o ano de publicação? Se vocês observarem, nós temos aqui na referência, tá, ó, ano de 2015. Qual que é o mês que ela foi publicada? Antes do 2015, nós temos ali 9, que quer dizer novembro. Depois, qual que é a editora? E aqui em cima nós temos esse símbolo 3 aqui, que significa 3 editorial. Qual que é a periodicidade da publicação? Ou seja, de quando em quando que é publicada essa revista? E aqui essa informação tinha que pesquisar. No caso, ela é publicada mensalmente, ou seja, todo mês a revista Planeta é publicada. Eu falei do 3 aqui em cima, mas olha aqui na referência também tem, ó, 13 editorial, tá? E o preço dela é R$11,90, que nós localizamos bem ali, onde está em vermelho. Estão vendo ali, ó? Novembro de 2015, ano 42, edição 515, R$11,90, tá? Depois lá, essa revista tem um slogan. Qual é ele? Então, lembrando que o slogan, conforme está aqui no livro de atividade de vocês, é uma frase curta, de fácil memorização, que resume as características de um produto, de um serviço ou mesmo de uma pessoa. No caso, aqui está dando até destaque para um slogan, nessa capa aqui na página 18, que é: o primeiro ser vivo é a Terra e você faz parte dela. Depois, na página 19, qual que é a relação entre o slogan e o título da revista? Bom, gente, o título da revista é Planeta. E o slogan a gente acabou de ver que o primeiro ser vivo é a Terra e você faz parte dela. Então, tanto o título quanto o slogan, eles estão fazendo referência a quê, gente? Ao planeta Terra. E eles fazem com que nós, leitores, possamos pensar sobre essa ligação entre todos os seres do planeta e sobre a Terra como um ser vivo. Depois lá, considerando seus conhecimentos sobre slogan, gênero, capa de revista e o tema Planeta Terra, crie um novo slogan para a revista Planeta. Então, no caso aqui, é pessoal. A maioria não fez esse daqui. Então, eu quero que vocês façam de forma criativa e podem me mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Colocam lá, que é da página 19, letra B, tá bom? Depois lá, lemos na capa que essa é uma edição especial da revista Planeta. O que a revista está comemorando? E aí, quando a gente olha de novo, por mais que aqui esteja pequenininho, aí no material de vocês tá grande a capa e dá para vocês visualizarem bem. Então, vamos ler tudo que tá ali na capa. Edição de aniversário.
SOS Mar, lixo, contaminação, aquecimento e aumento de CO2 na aumento de CO2 na água, reduzir em 50% a vida nos oceanos nos últimos 40 anos. Como deter essa destruição? Marte, a descoberta de água salgada no planeta vermelho ajudará a salvar os mares na Terra? Então, no caso aqui, o que está sendo comemorado são o aniversário da revista. Depois lá, qual que é o assunto principal da revista e que relação ele tem com a edição de aniversário? No caso, tá colocando ali na matéria principal a crescente, né, destruição ou poluição dos mares nos últimos 40 anos, que equivale ao tempo de existência da revista. Depois lá, qual que é a principal manchete da capa? E o que diz o LAID? Lembrando que o LAID, geralmente, qual que é a função dele, gente? Ele traz ali um resumo daquilo que a gente vai encontrar ao longo da revista, tá? Então, ele traz as principais informações, o que está acontecendo, onde que está acontecendo, como que está acontecendo, mas de forma resumida, para você já ter uma ideia do que você vai encontrar ao longo da revista. Então, a manchete, que está bem grande e chamativa, é SOS Mar. E o LAID é o que vem logo após a manchete. Então, lixo, contaminação, aquecimento, até lá, essa destruição. Depois lá, qual que é o outro assunto anunciado na capa? E aí a gente vê ali embaixo, né, a descoberta de água salgada em Marte. Na capa, há duas questões propostas ao leitor. Quais são elas? Depois de identificar as questões, responda-as adequadamente. Então, a primeira delas tá bem ali no final do slide. Como deter essa destruição? Ou seja, qual destruição, gente? Como deter a destruição dos mares. E a outra a descoberta de água salgada em Marte pode ajudar os mares na Terra? E aí a resposta, gente, é pessoal. Se vocês imaginam uma forma de deter essa destruição dos mares, essa poluição dos mares, que a gente sabe que depende muito de cada um de nós, tá? Então, cada um tem que fazer a sua parte para que isso diminua. E a questão da água salgada em Marte, se pode ajudar os mares da Terra, também é pessoal. Se vocês acham que é possível fazer esse transporte de água de lá para cá, se isso vai nos ajudar, especialmente em regiões onde sempre está faltando água, é isso que vocês vão ter que observar. Os elementos visuais que constituem a capa são programados para provocar determinada sensação no leitor. Descreva em detalhes esses elementos e o que se espera que o leitor sinta ao observar essa capa. Então, no caso, a capa da revista Planeta, que é a que a gente está focando agora. Então, assim, era pessoal também, gente. Mas o que vocês poderiam ter colocado ali? Como se a gente estivesse no fundo do mar, porque passa essa ideia, né? Como se a gente estivesse ali mesmo. Essa questão do tom do azul, vejam que ele começa um tom mais claro e cada vez ele vai ficando mais escuro. Então, isso dá uma ideia que a gente está nas profundezas do mar, né? Temos também ali elementos que são próprios do ambiente marinho, né, do fundo do mar. Então, aquela vegetação aquática, nós vemos os peixes, vemos esponjas, vemos corais, tá? Só que tá tudo lindo, maravilhoso, porque eu acho lindo a questão do mar, o fundo do mar, maravilhoso. Porém, o que acontece? Tem algo ali que não faz parte daquele ambiente, né? Então, a gente tem uma quebra dessa imagem tão bonita do fundo do mar com esse saco plástico aí, que ele parece muitas vezes lembrar ali uma água viva, ou talvez um peixe que tenha esse formato. Então ele quebra isso, porque quando a gente vê também o SOS Mar, a gente vê que tem algum problema, porque SOS remete a problema, né? Então isso dá uma quebrada. E então, logo, a gente até respondeu, né? Porque, que elemento visual se encontra em destaque na capa e por quê? No caso, é o saco plástico, né, gente? Porque tá falando justamente dessa poluição, dessa destruição dos mares. O que esse elemento visual lembra, que é o que eu já comentei, e o que essa semelhança pode causar a muitos seres aquáticos? Então, ele lembra ou uma água viva ou um peixe, e isso para os seres aquáticos é um perigo, né, gente? Porque, por exemplo, as tartarugas marinhas
podem acabar confundindo com alimento. E aí vão comer e acabam morrendo. As tartarugas marinhas, os peixes, aves, enfim, vão se alimentar desse plástico achando que é um peixe, alguma outra coisa ali que seria parte, né, do seu cardápio. E o que acontece? É plástico, vai morrer. Então é um perigo real. Culpa nossa, né? Em sua opinião, então, ó, no caso, gente, é pessoal aqui, tá? É possível afirmar que a capa cumpre a sua finalidade porque atrai o leitor para a leitura da revista. Então, eu, Sandrelli, respondendo, concordo que sim, ela atrai o leitor para a leitura da revista. Informa o conteúdo da revista, sim, né? Porque primeiro eu já observo o título e eu já sei que vai tratar do nosso lar, do planeta. Essa questão do SOS Mar também me preocupa bastante. A imagem é impactante, então sim, ela informa o conteúdo da revista. Dá informações gerais sobre a publicação também. Justamente por isso, principalmente pensando no nome da revista, eu já imagino o que eu vou encontrar. Cumpre uma função social ao alertar para a poluição dos mares? Sim, né? A 13, eu não fiz o desenho, tá? Porque tinha bastante atividade para fazer e não ia dar tempo até eu montar essa aula, até porque não é só a aula de vocês, né, que eu estou gravando. Porém, alguns fizeram e ficaram maravilhosas as capas da revista. Quem não fez ainda, pode redesenhar a capa da revista e vejam bem, imaginando que 40 anos se passaram desde a época em que a gente viu aqui essa capa da revista SOS Mar. Aí tá pedindo para vocês criarem uma nova manchete e um slide para ela. E pede também para vocês incluírem imagens que vocês podem tanto fazer impressão dessas imagens e colarem ali ou desenhar, tá bom? Então imagina como estará o fundo do mar daqui 40 anos. Como que vai estar o nosso planeta? Aqui, então, eu mantive as respostas conforme está no meu livro de atividades, para que ficasse mais fácil para vocês conferirem aí ou preencherem caso não tenham feito, tá? Então, até então, a gente trabalhou com a revista Planeta, agora a gente vai para a revista UFO, tá? E aí, ó, UFO, OVNI, tem gente que jura que já viu. E você? O que significa UFO e UFO e OVNI? A imagem dá pistas para a explicação. E aí eu trouxe conforme está aqui no livro de atividades. Então, UFO é a sigla de Unknown Flying Objects, que significa objetos voadores desconhecidos, é o mesmo que OVNI, objetos voadores não identificados. Aí pedi para vocês identificarem na capa da revista UFO os elementos verbais e visuais a seguir. Então, onde que a gente tinha imagem secundária, onde que a gente tinha editora, onde que a gente tinha chamadas secundárias, onde a gente tinha manchete, depois subtítulo, dados de referência, título da publicação e imagem principal. Então, o primeiro aqui, abdução, agricultor boliviano diz ter sido levado para bordo de uma nave por anões, é uma imagem secundária. Depois lá, fotos, UFO, logo vai ser também imagem secundária. O mesmo em espaço, imagem secundária. Aí ali onde está o símbolo, que é CBPDV, eu acho, não consigo enxergar direito. É a editora. Depois lá, entrevista, Jacques Vallée, não somos suficientemente inteligentes para sabermos o que são os UFOs. É a chamada secundária. Aí nós temos mais uma, ó, mistério, afinal, quem são os temidos homens de preto? Depois, UFO-arqueologia, também é uma chamada secundária. Aí, esse senhor aqui, fazendo, né, apontando os perigos de um contato oficial, é uma imagem secundária. E os perigos de um contato oficial é a manchete. Aí, vejam que acima da manchete nós temos ali o subtítulo, né? Cientistas já cogitam classificar nossos visitantes entre hostis, neutros e amigáveis à espécie humana, inclusive prevendo como agirão na hora do encontro definitivo conosco. Aí, o dados de referência não está aparecendo aqui, então ficava difícil, né, para vocês preencherem. Mas na revista ele estava aqui, tá? Mas aqui estava difícil mesmo. Por isso que eu coloquei até aqui para vocês visualizarem onde estava. Aí a imagem principal é lá do disco voador, né? E o título da revista, que é o título da publicação UFO. Depois de analisar a capa da revista UFO, responda as seguintes questões. O ponto de vista da revista sobre vida extraterrestre é o de que existe vida extraterrestre, ok?
Qual é a sua opinião sobre o assunto? E aqui é pessoal, né, gente? Se existe ou não, para mim não há provas, porém eu acredito que exista, mas aí é pessoal. Depois lá, qual que é o ponto de vista do texto Ufologia e Ciência sobre o assunto UFOs? No caso aqui, traz que a ufologia é uma questão polêmica, sem consenso entre os próprios ufólogos, porque vejam lá no comecinho do texto, o estudo de OVNIs é um campo minado, no qual os cientistas evitam pisar para não explodir a própria reputação. Ou seja, nem os cientistas chegaram num consenso se realmente existe ou não. A matéria de destaque na capa da revista UFO é os perigos de um contato oficial. Qual que é a diferença entre um contato oficial e um contato não oficial? E o que a palavra oficial permite concluir? Então, quando a gente fala oficial, a gente pensa que já aconteceu um outro contato, não é? Porque se é oficial, quer dizer que antes já houve alguma coisa. Só que agora que vai ser oficialmente, né, noticiado ou comprovado, mas quer dizer que antes já existiu esse contato entre nós, seres humanos, e os extraterrestres, né? Alguns fizeram, e eu achei muito legal os desenhos que vocês fizeram desse contato. Então, como que os extraterrestres seriam nesse contato se eles fossem hostis, ou no caso neutros, ou amigáveis? E lembrando que hostis quando a pessoa é desagradável, não quer, sabe, amizade, tá? Nesse sentido. Então, quem não fez o desenho ainda, façam. Observe os títulos das matérias e no caso aqui, gente, tudo é pessoal, né? As duas questões, porque, ó, no alto e na lateral direita da revista UFO, qual matéria lhe parece mais interessante? Então, daquelas imagens secundárias, qual delas parece mais interessante para vocês? No caso, para mim, a abdução lá, o agricultor boliviano diz ter sido levado para bordo de uma nave por anões. Eu fiquei curiosa. Eu quero saber como que foi, como que esses anões levaram ele, em que contexto, por que que o levaram, como que foi a estadia dele, né, nessa nave. Depois lá, contam-se muitas histórias de abdução, né, que é quando a gente é levado pelos extraterrestres. Você já ouviu alguma dessas histórias? Comente. No meu caso, eu nunca ouvi. Só assisti em filmes, só tive contato aqui na capa da revista, então assim, eu não me lembro de alguma história mesmo real ou história que alguém tenha me contado sobre. Mas aí tem que ver o que vocês, né, a experiência de cada um de vocês. Alguns responderam, outros não. Então, quem não respondeu ainda, coloca lá. Caso aqui, UFO Arqueologia, então, com todas as informações que tinha ali sobre UFO, sobre arqueologia, o que vem a ser? E aí eu coloquei como está no meu material, o ramo da ufologia que estuda a presença extraterrestre no passado da Terra, antes mesmo da origem do ser humano. Ela se baseia em fósseis históricos, achados e outros registros. E a 9 pedia para vocês, né, fazerem a capa da revista UFO, podia incluir fotos, ilustrações, tá? Criar uma nova capa, tendo como base uma das matérias secundárias, tá? Então, uma das matérias secundárias que a gente viu ali na capa da revista, vocês tinham que selecionar e fazer uma capa. Então, quem não fez ainda, bora fazer. Página 25, a gente tinha ali revista para nerds e a origem do termo nerds. Aí vejam que eu já coloquei o conforme, também está no meu material. Então, segundo o texto, o que caracteriza um nerd? Na origem do termo, eram funcionários de uma empresa de informática americana que não dormiam para terminar seus estudos. Nos anos de 1960, eram pessoas muito inteligentes, mas que apresentavam dificuldades de interação social e viviam à margem da sociedade. Atualmente, nerd é o termo usado para denominar pessoas que têm gostos exclusivistas que os identificam como um grupo especial com interesses comuns, tá? E aí aqui era seguindo a sequência do que aparecia no texto. Então, só conferir aí se fizeram corretamente. Você compraria ou compra uma revista chamada Mundo Nerd? Justifique sua resposta. E no caso, a gente já tem aqui a capa da revista Mundo Nerd. No meu caso, por mais que eu não seja,
nerd, porque eu não acompanho tão fielmente assim todas, ou uma saga, enfim. Mas são assuntos que chamam a minha atenção. Então, um personagem ou outro está presente ali. Então, talvez eu compraria essa revista Mundo Nerd por isso, porque eu gosto muito de filmes, eu acompanho muitos personagens, então talvez. Depois lá, para que uma publicação atinja o público-alvo, é preciso que utilize vocabulário peculiar aos sujeitos-alvo, ou seja, uma linguagem que atinja aquele público, que o público se identifique. Leia a capa de Mundo Nerd e responda. Essa revista chama a sua atenção e aqui é pessoal também, né? Então, heróis da cultura pop, aventura, o chamado da aventura, bastidores, influência e muitas curiosidades sobre a trajetória de Indiana Jones. E aí realmente é pessoal, gente, porque muitos de vocês podem nunca ter ouvido falar do Indiana Jones. Eu já conheço um pouco. Gosto dos filmes, não sou aquelas pessoas que, meu Deus, nossa, Indiana Jones é o filme da minha vida, mas eu tenho outros filmes que são os filmes da minha vida, mas chama a minha atenção. Mas aí aqui é pessoal. Depois lá, a revista Mundo Nerd anuncia no subtítulo que irá tratar de heróis da cultura pop 1. O que significa o número 1 nesse contexto? Quando a gente vê número 1, logo a gente pensa que vai ter a edição número 2, número 3, né? Então, é provável que outros números referentes a esses heróis da cultura pop surgirão na revista. O que são heróis da cultura pop? Então, gente, são heróis populares, né? São heróis de hoje, heróis contemporâneos, que a gente vai ver geralmente em veículos de massa, no caso, cinema, TV, revistas, histórias em quadrinhos, nos games, na internet, né? YouTube, principalmente. Então, é isso. Na capa da revista Mundo Nerd são mencionados alguns veículos de comunicação. Quais? No caso, a gente vê a questão do cinema, né, pelo filme ali do Indiana Jones. A gente vê a televisão, quando fala ali da princesa guerreira, a história de China, a heroína que virou um ícone na TV. E, na realidade, antes ali do Steven Spielberg, como o garoto nerd revolucionou o cinema, né? Então, tá falando ali também do cinema. E é isso. Depois lá. Quais heróis da cultura pop são citados ou mostrados na capa da revista Mundo Nerd? Então, o Indiana Jones, que é um herói, que tem um filme sobre ele. A Xena, que é a princesa guerreira, tá? A gente tem uns que eu não conheço, gente, tá? Então, ó, esse Rocketeer, nem sei como que pronuncia isso, que é dos quadrinhos. Esse Tom Strong também é dos quadrinhos. O Grendel, eu não sei as pronúncias, tá, gente? Mas também é dos quadrinhos. Aí a gente tem o detetive, né? O Sherlock Holmes. E o Conan, o Bárbaro. E eu trouxe também para facilitar, caso não tenham feito. E uns que eu vi fizeram uma pesquisa bem pequenininha, sendo que tem tanta informação. Então eu coloquei conforme aparece. Ó, uma das chamadas secundárias da revista Mundo Nerd cita um diretor de cinema. Quem é ele? No caso, Steven Spielberg, que eu coloquei aqui a fotinha dele para vocês conhecerem. Que personagem desse diretor é citado na capa? No caso, o Indiana Jones. Pesquise porque, segundo a revista Mundo Nerd, esse diretor revolucionou o cinema e por que ele é chamado de o garoto nerd. Aí aqui do lado vocês veem que tem um monte de informação sobre o Steven Spielberg. Então tem o ano que ele nasceu, que foi em 1946, ele nasceu em Ohio, nos Estados Unidos. Quando menino, ele não era muito popular entre os colegas, que lhe deram um apelido nada amigável, Spielberg, né, brincadeira maldosa com seu sobrenome, a palavra bug, que é inseto em inglês. Sua obsessão em produzir filmes amadores o isolava do convívio social. Contudo, o que poucos imaginavam era que, em sua reclusão, o jovem se preparava para se tornar um dos maiores cineastas de Hollywood. Com 11 anos, usou 2 trenzinhos de brinquedo para produzir The Last Train Wreck, que mostra a colisão entre 2 locomotivas. Esse filme era quase uma brincadeira, mas foi o início da sua carreira. Aos 17 anos, com o apoio da família, produziu seu primeiro longa-metragem, a ficção científica Firelight. A trama mostra a chegada de alienígenas à Terra e as abduções feitas por eles. Aos 29 anos, concluiu as filmagens de Tubarão em pleno mar com um tubarão mecânico que deu problemas durante toda a filmagem. Hoje, seu currículo conta com mais de 50 filmes. Aí, lá pro finalzinho, Spielberg ajudou a consolidar a atual cultura pop, é um aplicado e competente roteirista e diretor.
Então aqui, gente, vocês vão fazer um resumo dessas informações, tá? Para colocar ali na pesquisa. Depois lá, o personagem Indiana Jones aparece destacado nas ilustrações da capa com cenas de alguns de seus filmes. Porque esse foi o personagem escolhido para ser o chamariz dos leitores. Aí aqui a gente tem uma breve, vamos colocar aqui, biografia do Indiana Jones, que vocês podem resumir. No caso, eu vou lá para baixo já, ó. Até hoje, Indiana Jones é um dos heróis mais queridos por diferentes gerações, além de ter servido de inspiração para outros filmes, beleza? E aí aqui na D, pessoal, que outro personagem de aventura você indicaria para participar dessa capa da revista Mundo Nerd e por quê? Marque as alternativas corretas com a frase "Como Garoto Nerd revolucionou o cinema", a revista Mundo Nerd. Sinaliza para o leitor que a revista contará os recursos utilizados pelo cineasta Steven Spielberg para transformar a arte cinematográfica. Sim. Orienta o leitor para formas de assistir aos filmes produzidos por Spielberg? Não. Cria no leitor a expectativa de conhecer as estratégias usadas pelo cineasta Spielberg para mudar o jeito de fazer cinema. Sim. E por que, gente, que a gente marcou esse sinaliza e esse cria? E por que não orientar o leitor? Porque o como, lembra que ele é um advérbio interrogativo de modo, que a gente pode substituir diversas formas. Então, de diversas formas, a gente vai ver os recursos utilizados pelo Steven Spielberg. De diversas formas, a gente vai ver as estratégias usadas pelo Steven Spielberg. Mas a gente não vai ver de diversas formas como assistir os filmes do Spielberg, entenderam? Por isso que a gente assinalou letra A e letra C. Aí pedia depois para reescrever as chamadas secundárias, colocando então o advérbio interrogativo como, que é muito comum nas capas de revista, que não precisa ser uma pergunta, já tendo ele, já passa essa ideia de pergunta. E quando necessário, fazer as alterações, tá? E tá pedindo para não usar ponto de interrogação igual estava lá na revista. Então, ó, Princesa Guerreira, a história de Xena, a heroína que virou um ícone na TV. Vai ficar como a princesa guerreira e heroína Xena virou um ícone na TV. Então, de que forma? De quais formas, tá? Depois, Marte, a descoberta de água salgada no planeta vermelho ajudará a salvar os mares na Terra. Como a descoberta de água salgada no planeta vermelho ajudará a salvar os mares na Terra? Então, de que forma a descoberta, né? SOS Mare, daí vem lá o Land, e vai ficar como o lixo, a contaminação, nananana, nos últimos 40 anos. Então, de que forma o lixo, nananã, tá? Então, sempre a gente vai colocar o como, que já dá essa ideia de que forma. Aqui, novamente, vocês tinham que redesenhar, então, a capa da revista Mundo Nerd, escolhendo, então, um dos personagens que estavam presentes ali na capa. Então, ou a Xena, ou o Conan, ou o Sherlock Holmes, tá? Escolher um deles e fazer essa capa da revista Mundo Nerd. Aqui na página 30, a gente tem então a proposta 8, hashtag #EuOnline, e traz ali os diversos mecanismos online que nós temos para nos comunicarmos com as revistas. A gente tem na capa o seguinte título da revista, é Ciência Hoje das Crianças, e o tema é Plantas Carnívoras. Aí pede para a gente responder sobre o que trata, então, a revista Ciência Hoje das Crianças. Sobre plantas carnívoras. A matéria principal é sobre isso, né? Como que as plantas carnívoras costumam ser representadas na ficção? E aí, geralmente, elas são monstros ferozes, são agressivos, podem até devorar mesmo uma pessoa. Pelo menos é o que a gente vê, né? Na ficção, ou seja, em histórias, em desenhos, em filmes, em séries, tá? Depois lá, considerando o que você observou na ilustração da capa, que nós temos ali a planta carnívora, né? Bem como seus conhecimentos anteriores, que semelhanças e diferenças existem entre as plantas carnívoras reais e as ficcionais? Bom, as plantas carnívoras reais, elas só comem pequenos insetos, então moscas, abelhas, lagartas, lesmas, aranhas, besouros, tá? Mas elas só comem quando o solo em que elas estão fica sem nutrientes, então elas vão procurar nutrientes, tá? E elas atraem essa comida exalando um cheiro irresistível. Já as plantas carnívoras da ficção, o que acontece? Elas são capazes de se alimentar até de nós mesmos, dos seres humanos,
tá? Então, as semelhanças é que elas vão se alimentar porque estão com fome, e a diferença é que, na realidade, elas só vão se alimentar ali de insetos, na vida real, se faltar nutrientes para elas, tá? E no caso da ficção, elas são colocadas como monstros. E, gente, vamos passar reto porque vocês já sabem como utilizar a mensagem de voz, né? Então, bora para a próxima página. E na página 33 tinha ali a dica do desconecte-se e pedia depois para vocês reescreverem o texto começando assim. Então, ó, eu vou dar um exemplo, não que precise ser assim, tá? O Facebook pode nos entristecer e irritar. Essa é a conclusão de um estudo feito onde, gente? Da Universidade de Copenhague, da Dinamarca, tá? E além desse estudo, qual outro que foi feito? Também na Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Ambos provaram que ficar horas diante de uma tela traz depressão e fadiga. Desligar-se das redes sociais ou de aparelhos eletrônicos traz mais benefícios para o seu bem-estar do que você pode imaginar. Aqui pedi então para vocês escreverem um e-mail para a revista Mundo Estranho, dando opinião sobre a dica Desconecte-se para alcançar a felicidade. Eu lembro que na aula que eu fiz sobre essa atividade, eu até passei esse endereço aqui, que é o endereço mesmo da revista Mundo Estranho. Então, quem não colocou, coloca aí. Então, mundoestranho@bril.com.br, o assunto do meu texto, do meu e-mail, perdão, opinião sobre o texto Desconecte-se, e aí vem o texto. No meu caso, foi assim que eu coloquei. Olá, meu nome é Sandriele e li a dica Desconecte-se em sua revista e achei interessante mandar minha opinião sobre. Eu também acho que ficarmos muito tempo usando esses recursos tecnológicos acaba nos prejudicando emocionalmente. Porque muitas vezes esquecemos de viver nossas vidas, o presente, e nos preocupamos só em postar coisas. Espero que continuem fazendo matérias assim. Até a próxima. Atenciosamente, Sandriele Bueno, de Quatiguá, Paraná. Era bem simples assim que vocês tinham que fazer. Então, quem não fez ainda, bora fazer. Aqui, então, era para mandar uma curiosidade, uma pergunta, tá? Que desperta a curiosidade para ir na sessão oráculo da revista Super Interessante. Eu achei umas bem legais, inclusive uma que falava quando vai acabar essa quarentena. E é isso que eu também me pergunto todo dia, quando vai acabar essa quarentena? Aqui das piadinhas, gente, quem não fez ainda, bora fazer, né? Ó, eu tô utilizando os mesmos slides que eu usei naquele dia. E, inclusive, eu tinha dado exemplos e dado dicas de onde vocês poderiam procurar essas piadinhas aí linguísticas. Então, quem não fez ainda, bora fazer. Uns fizeram, eu achei bem legal os que vocês colocaram. Os que não fizeram ainda, vamos fazer agora. Aqui a gente tinha, então, a charge lá, ele é criado pelo avô, as crianças lá com os recursos tecnológicos e o menininho brincando com o caminhãozinho, né? Leia e compare o trecho do artigo Celular não é brinquedo, a charge, então marque a afirmativa correta. Lembrando que o texto fala ali da questão de quando se ganha, ou quando se deve ganhar, né, o primeiro celular, com que idade e tudo mais, tá? Então, ó, o texto "O celular não é brinquedo" e a charge defendem o mesmo ponto de vista. Se a gente observar, se aqui no texto está falando que não é um brinquedo, ele não é o mesmo que uma bicicleta, por exemplo, o celular, no caso aqui, então ele é contrário, né, ao uso do celular como brinquedo. E a gente vê o mesmo ponto de vista ali exposto pelo Jarbas na charge. Por quê? Porque a gente vê a expressão, digamos, mais triste ou de surpresa das crianças que estão utilizando ali o celular, o tablet, o notebook, enfim, e o menino está feliz, tranquilo, né, caminhando com o real brinquedo dele, que no caso é o caminhãozinho. A próxima, o texto celular não é brinquedo e a charge defendem pontos de vista diferentes. Não, o texto celular não é brinquedo e a charge tratam de assuntos diferente. Não, eles tratam do mesmo assunto, dessa questão de usar o celular como brinquedo, sendo que ele não é, tá? Aí eu já coloquei no mesmo slide a próxima página, que é a página 38. Depois de trocar ideias na charge, o que leva o menino a afirmar que o outro garoto é criado pelo avô. No caso, gente, ele tá brincando com um caminhãozinho, né, que para algumas crianças hoje em dia já é ultrapassado brincar com esse tipo de brinquedo, né?
Observando a charge, é possível concluir que o autor considera tablets e celulares como brinquedos que levam ao sedentarismo, diferente do brinquedo tradicional que leva ao movimento. Qual recurso da ilustração permite essa afirmação? No caso, as 3 crianças que estão ali com os aparatos tecnológicos estão paradas, não estão se movimentando. Já o menino está se movimentando ali com o caminhãozinho. Por isso, ele não está sedentário, ele está se mexendo, está praticando uma atividade física, enquanto as outras crianças não. Aí, essa daqui, na 12, vocês tinham que selecionar o ponto de vista que vocês iam colocar, tá? E depois fazer, então, essa charge. Vocês tinham que escolher, brincar com celulares e tablets é melhor do que brincar com os brinquedos tradicionais. Brinquedos tradicionais são mais importantes no desenvolvimento infantil do que tablets e celulares, ou as crianças devem brincar com todo tipo de brinquedos, os eletrônicos e os tradicionais. E eu vi que alguém fez essa última opção aqui, mostrando que sim, é legal se divertir com os 2 tipos de brinquedos, tá? Então, quem não fez ainda, bora fazer. Esse aqui eu não vi ninguém que tenha feito, só se fizeram no caderno de redação de vocês. Ah, menti. Eu vi que alguém completou aqui, eu não lembro se foi a Estela, eu acho que foi, não lembro agora. Ah, enfim. Alguém fez aqui, mas eu não lembro de ter visto essa nuvem com as palavras. Então, se fez, se por acaso vocês fizeram no caderno de redação de vocês, mandem a foto para mim, porque senão não tem como eu ter acesso ao que vocês produziram. Eu coloquei vários exemplos aqui do que vocês poderiam fazer. Tá? E aí, se por acaso vocês ainda não estiverem com o material de volta, a apostila volume 1, o livro de atividades volume 1, o que vocês não fizeram, que é produção de texto, ou até mesmo as atividades, façam no caderno. Eu coloquei todas as páginas aqui do livro de atividades, passei todas as respostas, então é só vocês conferirem, tá bom? Não sei se alguém sobreviveu até o final dessa aula, aqui junto comigo, firme e forte nessa correção, mas a gente precisava encerrar este ciclo para seguirmos adiante. Então, espero, conto com vocês, que vocês estejam fazendo todas as correções, todas as atividades, porque nós nos ajudamos fazendo isso, tá? Isso é para o bem de todos nós. E qualquer dúvida já sabem que é só entrar em contato comigo, pessoal. Nos vemos, aliás, vocês não me veem, né? Nem eu vejo vocês, mas nos encontramos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!